Você já ouviu falar da boneca Annabelle? Se sim, provavelmente veio à mente aquela imagem assustadora dos filmes que bombaram no cinema. Mas a história real por trás dessa boneca é ainda mais perturbadora do que qualquer roteiro de Hollywood poderia imaginar. Hoje, vamos mergulhar fundo na lenda urbana que circula há décadas nos Estados Unidos. Uma história de terror que atravessou gerações e continua a despertar medo e fascínio até os dias de hoje. Tudo começou na década de 1970, quando uma jovem estudante de enfermagem recebeu de presente uma boneca Raggedy Ann, menos aquela boneca de pano com o rosto bordado, com aparência inocente e simples. O que ninguém poderia prever era que essa boneca carregaria uma presença muito sombria. Pouco tempo após ganhar o presente, acontecimentos estranhos começaram a perturbar o apartamento onde a jovem morava com sua colega de quarto. No começo, as duas amigas notaram algo que poderia parecer apenas coincidência. A boneca aparecia em posições diferentes das que haviam deixado. Às vezes, estava sentada na cadeira. Outras, caída no chão, ou posicionada em um lugar que elas não lembravam de ter colocado. Era como se a boneca se movimentasse sozinha. Pode parecer bobo, mas para quem viveu a situação, era motivo suficiente para começar a sentir um frio na espinha. Com o passar do tempo, os fenômenos ficaram mais assustadores. Não eram mais apenas movimentos inexplicáveis. Mensagens começaram a aparecer, pedaços de papel com frases como "ajude-me" ou "ajude Annabelle". Mesmo que ninguém tivesse escrito aquilo, a boneca, que antes parecia inofensiva, transformava-se em um objeto de verdadeiro terror para as jovens. Uma noite, em um momento de tensão, elas encontraram a boneca no meio da sala, apesar de terem trancado o armário onde a mantinham. Foi então que a situação escalou para algo realmente preocupante. A jovem e sua colega decidiram buscar ajuda profissional e consultaram um médium. A resposta que receberam deixou o medo ainda mais intenso. O espírito que habitava a boneca não era benevolente, mas sim uma entidade maligna que se apegara à boneca para se manifestar no mundo físico. O que mais aterrorizava era a possibilidade desse espírito causar danos reais, não apenas nos objetos, mas nas pessoas ao redor. Esse caso chegou às mãos de dois dos mais renomados investigadores paranormais dos Estados Unidos, Ed e Lorraine Warren. Para quem não conhece, os Warrens eram um casal que se dedicava a investigar e lidar com fenômenos sobrenaturais, especialmente aqueles relacionados a possessões e casas mal-assombradas. Eles ficaram famosos justamente por casos assim, que envolviam presenças que pareciam desafiar qualquer explicação racional. Ao analisarem a boneca, Ed e Lorraine Warrens concluíram que não se tratava de uma simples entidade brincalhona, mas sim de um demônio. Isso mesmo, uma força maligna que estava usando a boneca como um disfarce para enganar e atormentar pessoas. Eles avisaram que o objeto não deveria ser tocado ou levado para casa, pois o perigo era real e iminente. A boneca foi então levada para o Museu do Ocultismo, um local mantido pelos Warrens para armazenar objetos que carregavam energias negativas ou assombrações, uma espécie de depósito para itens amaldiçoados. O que torna a lenda da Annabelle tão assustadora é justamente o fato de que, mesmo após anos, relatos de pessoas que tiveram contato com a boneca ainda apontam para uma presença inquietante e perturbadora. Muitos afirmam ter sentido que algo invisível estava observando cada movimento. Uma sensação de ser vigiado por uma força que não pertence a este mundo. Para essas pessoas não é apenas um conto de terror, mas uma experiência palpável. Além disso, essa história não ficou restrita aos círculos paranormais ou a uma cidade específica nos Estados Unidos. A fama de Annabelle se espalhou pelo mundo, alimentada pela mídia, livros, documentários
e, claro, pela indústria do cinema. A série de filmes Invocação do Mal e seus spin-offs foram responsáveis por transformar a boneca em um ícone do terror moderno, atraindo milhões de fãs e despertando ainda mais curiosidade. Por que essa história fascina tanto? Talvez porque Annabelle encarne um medo antigo e universal. O receio de que algo inanimado possa ganhar vida com intenções malignas. Bonecas sempre estiveram associadas à infância, à inocência, à proteção menos. Mas quando essa imagem é invertida, causando medo em vez de conforto, o impacto psicológico é muito maior. É como se o próprio símbolo da pureza fosse distorcido para nos lembrar que o mal pode se esconder onde menos esperamos. Outro ponto importante é o quanto a lenda toca em medos profundos do ser humano. A vulnerabilidade, o sentimento de invasão do nosso espaço mais íntimo e a perda do controle sobre a própria realidade. Pensar que um objeto aparentemente inofensivo possa se mover, agir ou até ameaçar nossa integridade rompe com a lógica e nos deixa à mercê do desconhecido. Essa tensão entre o racional e o inexplicável é o que mantém a chama do medo acesa. Se olharmos por uma perspectiva mais cética, muitos atribuem esses relatos à imaginação humana, a desejos inconscientes de sentir medo ou a efeitos da sugestão. O medo tem um poder incrível de distorcer percepções e transformar pequenos eventos em grandes ameaças. Ainda assim, a boneca Annabelle é um símbolo cultural que une folclore, histórias paranormais e mistérios em um único objeto. É importante lembrar que lendas urbanas, como a da Annabelle, carregam também uma função social e psicológica. Elas nos ajudam a lidar com medos que não podemos explicar, servindo como uma espécie de catarse coletiva. É uma forma de explorar o desconhecido sem sair do lugar seguro, que é o relato, o conto, a história contada em uma noite escura. Ao longo dos anos, surgiram várias versões da lenda da boneca Annabelle. Algumas pessoas afirmam que o espírito era o de uma criança falecida, presa à boneca por algum motivo trágico. Outras versões dizem que era um demônio que queria se alimentar da energia negativa das vítimas. Seja qual for a versão, todas têm em comum o medo e o mistério que cercam o objeto. Além do aspecto sobrenatural, há também um fator psicológico que chama a atenção: a sensação de que um simples objeto pode provocar ansiedade, pavor e uma reação visceral nas pessoas. Isso levanta questões sobre como o medo é construído na mente humana e como símbolos culturais, como uma boneca possuída, podem influenciar nossos pensamentos e emoções. Seja verdade ou não, a boneca Annabelle segue como um ícone do terror real, algo que ultrapassa as fronteiras do cinema e entra na vida das pessoas. A boneca original ainda está exposta no Museu do Ocultismo dos Warren, guardada em uma caixa de vidro especial para evitar qualquer tipo de contato direto. O casal Warren a levava. A boneca pode parecer um brinquedo inocente, mas esconde uma força que não deve ser subestimada. Por isso, sempre que uma história de terror como essa aparece, vale a pena lembrar que o medo tem muitos rostos e que ele pode estar escondido até mesmo nas coisas mais simples, como uma boneca de pano. Annabelle é um lembrete poderoso de que o desconhecido pode estar muito mais próximo do que imaginamos, e que algumas histórias nunca morrem, apenas se transformam para seguir assustando as novas gerações. E você, já sentiu algo estranho em contato com objetos aparentemente inofensivos? Ou conhece alguma outra lenda urbana que mexe com seus sentimentos e desperta sua curiosidade? A lenda da boneca Annabelle nos mostra que o mundo está cheio de mistérios que ainda não conseguimos explicar e que talvez nunca consigamos. Se você gostou dessa história e quer mergulhar em mais relatos sombrios, mistérios e lendas urbanas que desafiam o racional,
Não deixe de se inscrever no canal Ecos do Desconhecido. Ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com amigos que adoram uma boa história de terror. Aqui, o medo é real e o desconhecido está sempre à espreita. No Ecos do Desconhecido, seguimos juntos desvendando o que a ciência ainda não explica e o que a razão ainda não alcança. Porque o verdadeiro terror está no que não vemos, mas sentimos, e nas perguntas que permanecem sem resposta. Até o próximo encontro. E prepare-se, o desconhecido nunca para de nos surpreender.